escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a Olá, olá. Nós estamos no livro de Obadias. É um livro muito pequeno. Ele tem só 21 versículos. E durante essa aula, nós vamos ver uma coisa interessante. Os erros de uma família e a ruína de um povo. Vamos começar um pouquinho com essa história? Vamos lá no nosso patriarca Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac casou com a Rebeca. E eles oraram durante anos e anos e anos, porque a esposa era estéril. E aí nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. E nós vamos ver o seguinte: Esaú vai dar origem aos edomitas, né? Que são extremamente materialistas. E Jacó vai dar origem aos judaítas. E aí nós vamos ver que lá no ventre da mãe, o ventre de Rebeca, já começou a rivalidade entre os irmãos. E aí nesse livro, né, e com essa história familiar, esse histórico familiar, nós vamos perceber algumas coisas. Primeiro, não subestime os pequenos problemas. Aquela coisa, aquela questão familiar que acha que foi bem resolvida, que foi bem tratada, né? Muitas vezes ela não foi. Ela simplesmente foi jogada para debaixo do tapete, um dia ela volta. E aí a gente vai ver o seguinte: uma grande bênção, ela vai se transformar numa grande tragédia, que foi na história desse povo. Outra coisa que a gente vai perceber é o seguinte, né, com esse livro: a gente não pode mudar os desígnios de Deus. Se ele é o autor da história, nós não temos que ficar dando jeitinhos, né? Como a gente vai ver aqui, os pais tentando dar jeitinho no que era o propósito de Deus para aqueles seus filhos. E a gente vai ver, né, que esses pais erraram, né? Eles teve a preferência do pai por um e da mãe por outro, e aí a gente vai ver que isso, né, se prolongou por toda a história. E uma coisa interessante nessa história: um jantar caríssimo, né, uma alimentação caríssima. E Jacó comprou a primogenitura. A gente vai ver pela alimentação, né, surgiu toda essa questão aí que se prolongou pela história toda. E a gente vai observar o seguinte: o ódio entre irmãos, né? E a gente vai ver que não só o ódio, mas o medo também, né? No encontro dos 2 irmãos, a gente vai ver que também tinha o medo do que poderia acontecer. E essa hostilidade, ela não cessou. Ela continuou por muitos e muitos tempos, né? E aí a gente vai ver que, né, com essa geração, com esse povo edomitas, a gente vai ver maldades contra o povo de Deus. Porque na realidade, eles ficaram aí perseguindo, maltratando o povo de Deus. A gente vai ver a luta contra o irmão, né? Irmão contra irmão, porque aí isso prolongou-se por muito tempo. Alegria na derrota do irmão. Eles vibravam quando os irmãos perdiam, né? O irmão, né? O roubo, né? E a gente vai ver nessa história toda mortes e mais mortes. Olha a consequência. Tudo começou lá atrás com uma família, com pais, né? E aquilo foi se prolongando por toda a história. E aí, meus queridos, nós podemos tirar algumas aplicações desse livro, né? Para as nossas vidas. Deus tem zelo pelo povo da sua aliança, né? Os judaítas, eles já estavam no coração de Deus. E Deus zela por esse povo. O orgulho, a soberba, precede a ruína. Que a gente vai ver nesse livro, né, uma profunda soberba desse povo. Os edomitas, eles eram soberbos, né? Eles se achavam. Ninguém escarnece os princípios de Deus. Se alguma coisa foi traçada,
Se há um propósito, nós não podemos dar jeitinhos, né? E uma coisa que a gente vai ver, quem semeia o mal faz a colheita no tempo certo. E aí no livro de Obadias, lá nos últimos versículos, a gente vai ver que o povo de Deus vai triunfar, e os edomitas, a gente vai ver que eles caíram em ruína, o reino de Deus triunfará e a história está sempre nas mãos de Deus. E aí a gente vê a soberania do nosso Pai. Vamos ver então um vídeo sobre esse livro tão pequeno, mas com tantos ensinamentos. Vamos lá ver Obadias? O livro do profeta Obadias. Esse é o livro mais curto de todo o Antigo Testamento, são apenas 21 versos. E à primeira vista não parece muito promissor. É uma série de poemas divinos de julgamento contra o antigo povo de Edom, que era uma nação vizinha a Israel, do outro lado do Mar Morto. No entanto, há muito mais acontecendo aqui. Então, primeiro, aqui estão os bastidores. O povo de Edom era único porque eles tinham uma ancestralidade compartilhada com os israelitas. Ambos pertenciam à família de Abraão, que com Sara teve seu filho Isaque, que com sua esposa Rebeca teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Agora, o livro de Gênesis nos contou a história desses 2 irmãos, e para dizer o mínimo, eles tinham um relacionamento tenso. Cada um mais tarde recebeu os nomes de Israel e Edom, que acabou se tornando o nome das famílias que descendiam deles. E essas famílias repetiram o mesmo relacionamento difícil dos seus ancestrais. Israel e Edom tiveram relacionamentos intensos ao longo dos séculos, mas ainda assim compartilhavam o vínculo familiar. E foi esse vínculo que foi traído e destruído nos trágicos eventos da queda de Jerusalém na Babilônia. Assim, quando Israel foi invadido e conquistado pela Babilônia, o povo de Edom se aproveitou, saqueando outras cidades israelitas e depois capturando e até matando refugiados israelitas. Agora, em outros livros proféticos, Deus responsabilizou os vizinhos de Israel por esse tipo de violência. E assim, Obadias faz o mesmo com Edom. O livro curto tem 2 metades. A primeira parte é uma série de acusações contra os líderes de Edom, especificamente por seu orgulho e autoexaltação. Literalmente, como eles viviam no alto das rochas do deserto, mas também metaforicamente, eles realmente acreditavam que eram superiores aos israelitas. E foi esse orgulho que levou os edomitas a não ficarem apenas parados quando a Babilônia veio destruir Jerusalém, mas, na verdade, para participar da destruição. E assim, Deus diz através de Obadias que Edom será trazido de suas alturas e destruído. Assim como fizeram com Israel, assim será feito a eles. Agora, quando você acha que vai ouvir mais sobre como Edom vai encontrar a sua desgraça, o assunto muda repentinamente no versículo 15. Nós ouvimos isso. O dia do Senhor está próximo contra todas as nações. Agora, por que de repente mudamos de Edom para todas as nações? Esse verso é uma peça de articulação e liga a primeira metade do livro à segunda metade, onde Obadias anuncia o dia do Senhor, mas não apenas para Edom. Ele amplia seu foco para incluir todas as nações. E Obadias diz que todas as nações orgulhosas que agem como Edom enfrentarão a justiça de Deus da mesma maneira. Eles cairão de suas alturas orgulhosas e virão à ruína. Agora, a combinação dessas 2 sessões, uma sobre Edom e outra sobre todas as nações, mostra-nos por que Obadias estava tão interessado nesse minúsculo vizinho do sul de Israel. Obadias vê o orgulho de Edom e cai como um exemplo, uma imagem de como Deus um dia confrontará o orgulho de todas as nações e provocará sua queda também. Não é coincidência que em hebraico a palavra Edom ou Adom seja escrita exatamente com as mesmas letras que a palavra humanidade, ou em hebraico Adam. Em Obadias, a ascensão e queda de Edom é uma parábola de como a justiça de Deus um dia se oporá ao orgulho e à violência entre as nações no dia do Senhor. Mas, como em todos os profetas, o julgamento de Deus nunca é sua palavra final. Especificamente, lembre-se da conclusão dos 2 livros que vieram antes de Obadias, Joel e Amós. Joel havia pintado uma imagem do que acontecerá depois do dia do Senhor contra todas as nações. Ele disse que Deus realizará um novo ato de salvação em Jerusalém e que todos os que se humilharam e chamaram a ele serão libertados. E na conclusão de Amós, ele disse que após o dia do Senhor ter julgado o mal de Israel, Deus levantaria a casa de Davi e construiria um novo reino para Israel que incluiria Edom e todas as nações chamadas pelo seu nome. E assim, o livro de Obadias foi colocado logo depois de Joel e depois de Amós para expandir essas mesmas promessas sobre a esperança do reino de Deus sobre todas as nações. E assim o livro conclui com um futuro muito promissor. Deus diz que ele vai restaurar o seu reino sobre a Nova Jerusalém, que ele irá repovoá-lo com um remanescente fiel. E a partir daí, o reino
reino de Deus se expandirá para incluir todo o território e as nações ao redor de Israel. E assim, esse pequeno livro contribui para o retrato maior da justiça e fidelidade de Deus que estamos vendo nos profetas. O antigo orgulho e traição do povo de Edom torna-se um exemplo da condição humana maior, todas as maneiras pelas quais nos traímos e ferimos no bom mundo de Deus. Mas há esperança, diz Obadias. A queda de Edom aponta para o dia em que Deus lidará com o mal em nosso mundo, mas também trará o seu reino de paz e de cura sobre todas as nações. E é disso que o livro de Obadias se trata. E agora, depois de ter visto esse vídeo, e aí durante a semana você pode ter a oportunidade de ler esse livro, que tem 21 versículos, e nós vamos ouvir a música com um conjunto muito famoso, né, que fez parte da nossa adolescência, da nossa juventude, que é Se Eu Fosse Contar. E aí, se você sabe essa música, vamos aproveitar esse momento e vamos cantar? É tão bom, né? Faz tão bom para a nossa memória afetiva. E aí a gente lembra de tempos, né? De momentos bons da nossa vida. Vamos cantar? Se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deu um tempo e escute, verá afinal que o Deus que eu achei é real. O Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é real. Cantar? E no nosso momento de oração, nesse momento que faz parte aqui da nossa EBD, né? Esse momento tão importante que a gente separa, vamos primeiro agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós estamos no mês de março, já começam aí as primeiras chuvas, as águas de março. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos. Vamos orar sempre pelos nossos líderes. Nós temos que interceder pelas pessoas que ocupam cargos, né? Vamos orar pelos nossos missionários da nossa igreja. O Daniel e a Magda, agora essa família querida, estão aí partindo para um novo projeto, para um grande desafio. Que Deus abençoe essa família, nesse novo local, que vocês sejam abençoados e que a palavra de Deus ali possa ser bem recebida por aquela cidade. Vamos orar pelos missionários do Brasil, de Belo, né? Do nosso estado, do Brasil e do mundo. Nós estamos em campanha de missões.
Vamos orar pelas nossas famílias. As famílias estão sempre nos nossos corações, né? Nós sempre estamos com as nossas preocupações voltadas para eles. Vamos orar pelos nossos familiares, para que eles sejam alcançados, eles sejam protegidos e que aqueles que estão afastados ou alguma coisa nesse sentido, que eles possam ter a oportunidade do retorno. Vamos orar, meus queridos, pelos dízimos e ofertas. Vamos orar pelas pessoas que estão dizimando. Nós temos um grande número de pessoas na nossa igreja. Por aquelas que ainda não estão fazendo isso, vamos orar por elas. Vamos orar pelo nosso tesoureiro, para que Deus o abençoe a sua família. E a Comissão de Finanças, esse grupo que tem em suas mãos um trabalho tão delicado. Vamos orar pelos pastores da Igreja Batista das Alterosas. Nós temos pastores atuando com ministérios tão bonitos, né? Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela Lídia, essa família tão querida. Vamos orar pelo pastor Manuel e pela Tila, pastor Sincério, a Simone, e pastor Rubens, sua esposa, e pastor Rubens, que tem um ministério tão bonito, né? Aqui em Belo Horizonte, na área da educação. Vamos orar agora por essa área da nossa igreja também tão interessante. As nossas crianças, o departamento infantil, aquelas pessoas que estão ali, né? Esse trabalho tão bonito. Vamos orar agora pelos nossos juniores. Nós temos agora a classe de juniores, a classe dos adolescentes e os jovens que se reúnem durante a semana. Vamos orar por esses segmentos, para que Deus abençoe, Deus levante pessoas para poder trabalhar, porque há muito que ser feito. Vamos orar pelos nossos ministérios. Nós temos diversos ministérios em ação e diversos ministérios que precisam de pessoas para atuar, para que Deus capacite a cada um de nós e toque no coração das pessoas. Vamos orar pela liderança da nossa igreja. Os nossos líderes precisam sempre das nossas orações e nos nossos diáconos, esse grupo de homens que estão tão próximos ao nosso pastor. Que Deus abençoe, dê sabedoria a cada um deles e abençoe as suas famílias. Vamos orar pela nossa construção que está aí a olhos vistos. A gente já está no estágio adiantado. Vamos orar pelos profissionais envolvidos, pelos recursos e para que essa obra seja para a honra e glória do nosso Deus. E vamos orar pelos idosos e enfermos. Nós temos pessoas que merecem a nossa atenção, merecem a nossa oração. Se possível, durante a semana, se você sabe que isso é possível, mande uma mensagem para essas pessoas. É sempre bom receber uma mensagem. E vamos orar pelo Ministério 60+, a maturidade. Nós temos uma programação muito bonita agora no mês de abril. Vamos orar e, se possível, participe também. E no nosso momento de despedida, nesse momento que já faz parte aqui da nossa aula online, e aqui eu quero, nesse momento, agradecer o que você tem acompanhado, por que você tem assistido, que você ore por esse ministério e que a gente possa sempre continuar juntos. E nós vamos terminar cantando, porque a gente termina cantando, né? É sempre muito bom. E que Deus te abençoe durante a semana e que numa oportunidade nós possamos sempre estar juntos e conectados. Vamos cantar? Não temas? Tchau! Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil
verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida.